Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui no nosso penúltimo devocional no livro de Tiago. Estamos terminando o capítulo 5. Esse livro é um livro que nos traz muito ensinamento. Na verdade, toda a Bíblia, ela nos traz ensinamento. O personagem principal da Bíblia é Deus, meus irmãos. E aí, antes de começar esse devocional, eu quero dizer aos irmãos que o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele nos conhece muito antes de termos nascido. E Ele nos criou para um propósito. Ele fez vasos para honra e para desonra. Porque Ele é soberano e é o Rei de toda a terra. Ele que comanda todas as coisas. E Ele tem o direito de fazer com a criação dele o que Ele quiser. Então eu quero que vocês entendam também que esse direito foi dado a um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com os detalhes das nossas vidas, um Deus que está sempre presente na vida da sua criação, um Deus para que a criação ela clama pedindo por redenção. Então Ele é um Deus bom, em quem podemos confiar, e Ele sim nos chamou para a salvação em Cristo Jesus. Foi Ele quem escreveu os nossos nomes no livro da vida, cada um deles. Então sim, Ele nos escolheu e sim, Ele nos chamou. E podemos descansar nessa verdade, meus irmãos, porque ela é bíblica e se Ele nos deu isso nas Escrituras, podemos confiar. E eu quero dizer aqui para os irmãos que nesse processo de salvação, de redenção, nós estamos aqui apenas de passagem, como os irmãos sabem, né? Estamos aqui aguardando algo muito maior. Se nós não formos até Cristo, Cristo virá até nós. Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje no nosso texto. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês, lá no livro de Tiago, no capítulo 5. E hoje nós iremos ler do versículo 7 até o versículo 12. E diz assim: Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago aqui nos chama a ser pacientes quanto à vinda do Senhor, esperando a vinda do Senhor. E ele traz um exemplo do lavrador, que ele planta a sua semente e é paciente, esperando as chuvas do outono e da primavera. E ele continua esperando, com grande expectativa, que aqueles frutos amadureçam, que eles sejam próprios, né, para o consumo. Então, ele nos traz essa figura também, nos dando um exemplo de que devemos ser pacientes, mas ao mesmo tempo devemos nos preparar, né? Pacientes, nos preparando, né? Esperando e nos preparando para a vinda do Senhor. Mas ao mesmo tempo alimentando em nós a expectativa. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e pensamos, que mundo cruel, que mundo ruim. E esse sentimento de impotência diante da maldade do mundo deve gerar em nós um desejo maior pela vinda do Senhor. Porque na vinda do Senhor tudo será restaurado. Todas as coisas serão restauradas. E nós viveremos eternamente com Ele, em um mundo em que Ele reina. Que Ele reina para sempre, na eternidade, que Ele reina para todo sempre. E aí, Ele traz algumas ideias práticas sobre como devemos esperar pacientemente a vinda do Senhor. Ele diz assim: Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta. Então, diante dessa verdade, de que devemos esperar a vinda do Senhor, de que o Senhor virá, o nosso Deus virá, o juiz de toda a terra voltará. Ele diz: meus irmãos,
Não se queixem uns dos outros. Meus irmãos, aqui esse é um ponto muito importante. Nesse final de semana, o nosso irmão Vitor, o missionário Vitor, ele falou, no momento da EBD, sobre a importância da comunhão na igreja. E Tiago nos diz que, enquanto nós esperamos com paciência no Senhor a sua vinda, nós não devemos nos queixar dos nossos irmãos. É um desafio, mais um aperto de Tiago, que Tiago nos dá, nos mostrando para que a gente não seja maledicente com nossos irmãos. Meus irmãos, quem nos justifica é Deus. Quem traz justiça nas nossas vidas é Deus. Então, meus irmãos, nós não devemos nos queixar uns dos outros. Isso é uma coisa muito importante que nós devemos fazer e que trará em nós uma maior comunhão. Entregar ao Senhor e Ele resolverá todas as coisas. Não ser agente de contenda, de separação no reino de Deus. Que o Senhor nos ajude nesse papel, que isso é muito importante. Enquanto nós esperamos a vinda do Senhor, nós devemos fazer isso. E em segundo lugar, ele diz: irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança? Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele? Pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Aqui ele traz mais 2 pontos, na verdade, com relação à vinda do Senhor. Enquanto nós esperamos o Senhor, nós devemos suportar com paciência o sofrimento. É aquilo que eu estava falando já no primeiro ponto, porque tudo se conecta. Não se queixem dos outros, mas suportem o sofrimento com paciência. Vocês lembram de Jó? O quanto ele sofreu? Jó sofreu de todos os males possíveis que a gente pode imaginar. Jó, os irmãos conhecem, a história de Jó muito bem. Jó, ele perdeu sua família, Jó perdeu sua saúde, a esposa dele o deixou. Jó, ele foi traído, vamos dizer assim, foi incompreendido pelos seus amigos de vez de ajudar ele, pelo contrário, colocou para baixo, Jó passou por muitas dores, mas ele suportou com paciência e nós sabemos o resultado. Vocês sabem que no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Jó. O exemplo dele sim vale a pena. O Senhor nos traz isso aqui. Que nós não venhamos a nos queixar dos nossos irmãos, mas sermos pacientes, confiantes, que o Senhor é que nos dará a vitória, se essa for a sua vontade. Então vamos continuar e com certeza o Senhor usará o sofrimento, o momento de angústia, o momento que nossas vontades são confrontadas para nos moldar à imagem de Cristo, que é isso que mais importa. E em terceiro lugar, eu quero falar para os irmãos no versículo 12, que fala sobre a importância de sermos fiéis com as nossas palavras, com os nossos comprometimentos. Ele fala: acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que o seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Então, o que é que Tiago está falando aqui? Sejam verdadeiros no que vocês falam. Sejam verdadeiros, porque se vocês não forem dessa forma, vocês serão condenados pelo seu juiz, O Senhor está conosco, nós estamos escondidos detrás da cruz de Cristo. Mas não devemos esquecer que, como filhos amados, somos disciplinados por Deus. Como nós já falamos na último devocional, ou no último EBD, que a gente conversou sobre a palavra de Deus juntos, refletiu sobre a palavra de Deus. Então, meus irmãos, devemos ter uma palavra verdadeira. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não usarmos de juramentos apenas para enganar nosso irmão, não ser verdadeiro com nossas palavras.
Se nós nos comprometemos com a coisa, devemos ser fiéis ao nosso comprometimento, porque assim estaremos espelhando quem Deus é. Ele é fiel, o nosso Pai é fiel, então nós devemos ser fiéis também. Meus irmãos, é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu acredito que seja bem claro, né? Meus irmãos, enquanto nós esperamos a vinda do Senhor, nós devemos esperar com paciência. Nós devemos esperar entregando ao Senhor, somente ao Senhor, as nossas queixas e não aos nossos irmãos, nossas queixas com relação aos nossos outros irmãos, né? E principalmente devemos suportar com paciência o sofrimento, sabendo que a resposta vem do Senhor e sendo verdadeiros no nosso falar. Tudo isso tem a ver com falar, com esperar. Então, meus irmãos, eu espero que essa palavra seja aplicada ao seu coração, assim como foi também ao meu. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Fique de olho aí, ligadinhos no nosso grupo do WhatsApp e aqui no YouTube também, porque essa quinta-feira nós estaremos postando o nosso último vídeo desse tempo aqui no livro de Tiago. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.